Já estamos de volta com a nossa profissão mulher. Olha, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Caio cantar para todos nós, mas agora vamos dar uma pausa para falar da nossa saúde com o Dr. Francisco Tribolato, Papo Sério Saúde de hoje, falando sobre mamoplastia, né, doutor? Exatamente. Mamoplastia é uma das cirurgias mais procuradas nos consultórios de cirurgia plástica. Doutor, já começo te perguntando então, o que é exatamente a mamoplastia? Mamoplastia é a cirurgia da mama. Então, existem diversas cirurgias que se enquadram nessa modalidade. A mais comum, que é a prótese de mama, mamoplastia de aumento, que é a inclusão de prótese, pacientes jovens que querem aquele aumento mamário, aquele decote mais bonito, aquela mama mais durinha. Também muito comum em nossos consultórios a mastopexia, que é o reposicionamento das mamas, principalmente após a gestação, após grandes perdas de peso, a mama fica mais flácida, dá uma murchadinha, e a mastopexia vem para reposicionar essa mama. Essa mastopexia pode ser com prótese ou sem prótese. Depende muito do conteúdo, de relação de glândula para gordura presente nessa mama. Então, alguns casos são necessários para o reposicionamento da mama, são necessários a inclusão de uma prótese para dar uma sustentação maior. Em outros casos, quando a paciente já tem uma mama mais glandular, aquela mama mais pesada, mais endurecida, com o próprio tecido mamário, a gente consegue remodelar e dar uma sustentação legal para a mama, uma sustentação adequada, e rejuvenescer a mama, voltar ao que era alguns anos atrás, uma mama bem posicionada e mais firme. Já a outra modalidade muito comum também é a mamoplastia para redução das mamas. Então, quem tem uma mama muito grande, se incomoda, tanto com o tamanho, quanto com o peso, muito comum, pessoas que têm mamas muito grandes, gigantomastias, tem algum problema na coluna. Então, muitas vêm com encaminhamento, inclusive, do ortopedista, encaminhados pelo ortopedista devido a problemas na coluna, pelo peso das mamas. Então, é possível fazer uma redução das mamas, tira tecido mamário e reposiciona, dando um aspecto mais natural, um contorno mais bacana e mais proporcional a todo o corpo. Doutor, no caso dessa redução de mamas que o senhor está explicando, a pessoa tem a mama grande e flácida. Existe a possibilidade de colocar essa mama no lugar e deixá-la durinha, digamos assim, sem a necessidade da prótese? Existe sim, Fernanda. É muito comum, quando a paciente já tem uma mama grande, quer dar uma reduzida e uma reposicionada, com o próprio tecido mamário, a gente faz um rearranjo ali por dentro e consegue dar uma sustentação mais harmoniosa para essa mama. Fica uma mama de uma consistência mais firme, um tamanho mais adequado ao seu peso, sua altura. Então, a gente visa muito a proporcionalidade. Temos algumas medidas da mama, alguns parâmetros que a gente acaba analisando para deixar aí realmente uma harmonia estética maior. O que todo mundo fala, doutor, é que antigamente a cirurgia de redução de mama, ela tinha uma cicatriz muito grande, dava-se muitos pontos. É ainda essa mesma técnica utilizada até hoje? Uma técnica muito utilizada, é uma que já vem desde de antigamente, é a técnica do Pitangui, que é aquela cicatriz em T, aquele T extenso. Hoje, essa foi como começou essa mamoplastia para redução das mamas ou para levantar as mamas. Mas a medicina vem sempre evoluindo, então hoje em dia temos técnicas mais modernas. Cada caso deve ser analisado particularmente, mas com cicatrizes muito menores a gente consegue um resultado até mais duradouro do que aquela cicatriz em T que todo mundo conhece. Muitas vezes essa cicatriz acaba saindo um pouquinho para fora no sutiã ou no biquíni, então na praia fica um pouquinho aparente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. A gente sempre tem que visar um resultado duradouro, um reposicionamento adequado com a cicatriz reduzida. Então hoje,
uma cicatriz em pirulito, que a gente fala, em volta da areola e na coluna vertical, a gente consegue um resultado muito bacana na grande maioria dos casos. Sem mais aquela embaixo, então. Sem aquele T enorme, aquela cicatriz enorme no sulco mamário. Então, acaba reduzindo em muito todas as complicações pós-operatórias. Então, a quantidade de ponto é muito menor, o trauma nas estruturas da mama acabam sendo bem menores e o resultado mais duradouro, inclusive, na grande maioria dos casos. Então, uma cicatriz menor com resultado mais duradouro e muito satisfatório quando bem indicada. Doutor, e no caso, então, de quem necessita da inclusão de prótese? Antigamente também se dizia que a prótese tinha que ser trocada de tempos em tempos. É assim ainda? Na verdade, não existe prótese permanente. Então, a prótese sempre vai ter uma durabilidade em torno aí de 10 anos. Se o paciente não sofreu nenhum acidente, nenhum trauma importante nas mamas, geralmente, a partir dos 10 anos, a gente tem que fazer um acompanhamento com exames de imagem, ressonância magnética, que é o padrão ouro, ou um ultrassom das mamas, para estar avaliando essa prótese, se tem algum sinal de ruptura, alguma coisa assim. Acontece que as próteses, nos últimos 10 anos, evoluíram muito em relação à contratura capsular, que é uma reação do organismo ao corpo estranho. Então, aquelas próteses mais lisas de antigamente, o organismo acabava encapsulando, formava umas retrações, causava dor, causava assimetria nas mamas. E, hoje em dia, a prótese está muito mais moderna. O índice de contratura capsular, que seria essa reação ao corpo estranho, diminuiu muito. E tanto as técnicas cirúrgicas como a parte anestésica, está tudo muito mais tranquilo, muito mais moderno. Realmente, quando realizada por um bom cirurgião capacitado para isso, o resultado é muito satisfatório. Acho que uma dúvida frequente que as pessoas têm é associar a cirurgia das mamas com uma outra cirurgia. Por exemplo, abdômen e mama, lipoaspiração e mama. Pode ser feito isso, doutor? Na verdade, comprovadamente, cirurgias maiores, com tempo maior do que 5 horas, acabam aumentando em muito o risco de complicações, de trombose venosa, de embolia pulmonar. Então, complicações muito perigosas, inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. Então, isso não exclusivamente da cirurgia plástica. Mas, tratando de cirurgia plástica, particularmente, que é um paciente saudável, estou operando um paciente saudável, realmente só para melhorar um pouquinho dar uma harmonia estética melhor, então a gente sempre tem que trabalhar com total segurança. Então, a gente evita cirurgias associadas que acabam demandando um tempo muito grande de cirurgia, mais de 4 ou 5 horas. Então, pode ser realizado, sim, uma prótese de mama, por exemplo, com uma lipo de paciente, só aquela gordurinha localizada, aquela coisinha, aquele detalhe. Já a abdominoplastia já é uma cirurgia mais trabalhosa, no caso aí de uma abdominoplastia e uma mastopexia, por exemplo, ou uma redução das mamas, aí o tempo cirúrgico já acaba prolongando muito, o ideal é fazer separadas essas cirurgias. E outra coisa também muito comum, a gente recebe muito no consultório quem vai, por exemplo, operar a vesícula ou qualquer outra cirurgia de refluxo, hérnia, já quer aproveitar a anestesia e fazer uma cirurgia plástica. Então, isso cada vez mais está em desuso realmente. Não conheço nenhum cirurgião plástico que opere junto, porque acaba aumentando muito o risco cirúrgico, o índice de infecção, nessa mistura aí de cirurgia plástica com cirurgias mais agressivas, que acabam invadindo a cavidade abdominal. Então, a cirurgia plástica é um negócio mais superficial. Então, quando mexe com cavidade abdominal, por exemplo, ou alguma cirurgia ginecológica, que é uma área infectada, então a gente evita de estar fazendo no mesmo tempo cirúrgico. Então, quando vai fazer cirurgia, só cirurgia plástica. Doutor, e as pessoas, as fumantes, elas podem se submeter à cirurgia de mamoplastia? Muito interessante isso. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com pacientes fumantes.
O cigarro ele diminui muito, piora em muito a cicatrização. Ele acaba isquemiando aqueles pequenos vasinhos sanguíneos nas extremidades, nas cicatrizes, que são fundamentais para uma boa cicatrização. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente pede para o paciente parar 2 meses antes da cirurgia, para estar parando de fumar, e por pelo menos mais 2 meses após. Só que tem que tomar cuidado. Todas as pacientes praticamente falam que pararam de fumar, e quando vão no consultório vão com aquele cheiro característico. Então, tem que tomar muito cuidado em toda cirurgia que envolve grandes descolamentos, grandes cicatrizes. Para o fumante, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que conscientizar muito a paciente dos perigos, tanto de infecção, que aumenta muito, de necrose, infecção e aqueles resultados catastróficos. Cigarro é o vilão sempre, né, doutor? Exatamente. Cigarro é importantíssimo para qualquer cirurgia ou pós-operatório, tem que parar de fumar. Doutor, existe uma idade mínima para se submeter à mamoplastia? Na verdade, isso é muito relativo. Então, geralmente, após 2 anos da primeira menstruação, a menina já está formada, então a gente já pode realizar qualquer tipo de cirurgia. Mas, em alguns casos mais extremos, com hipertrofias mamárias, aquelas mamas muito grandes, que acabam realmente acarretando a problemas tanto de coluna, quanto diversos outros problemas. Então, casos específicos e algumas exceções, a gente acaba operando antes disso, antes até de completar 2 anos da primeira menstruação. Então, cada caso deve ser analisado particularmente e, como toda regra, tem sua exceção. Doutor, obrigada mais uma vez, viu, por estar aqui sempre esclarecendo as dúvidas aí das nossas telespectadoras, todo mundo que acompanha a Profissão Mulher. Obrigado, Fernando. Prazer enorme estar aqui. E mandem suas dúvidas. Temos o WhatsApp aí da produção, que é o 11 94588 6161. 11 94588 6161. Mandem suas dúvidas, que a gente vai estar tentando responder todo mundo aqui. Obrigada mais uma vez. Vocês podem mandar que a produção encaminha sempre para o Dr. Francisco, que ele responde na medida do possível para todo mundo aqui. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daqui, ainda tem muito mais Profissão Mulher para vocês, viu? É rapidinho, bate lá, volta cá.